Quantas vezes a sua vida de oração, a sua toada também de existência é marcada pelo pânico? Tem um desenho animado que eu assisti quando eu era criança, e eu não sei qual que é o desenho, eu não lembro. Eu sei que tinha uma cena que me marcou. Eu tentei, vê se consegue colocar aquela do leão. Eu tentei criar essa, com a ajuda da inteligência artificial, algo parecido com isso aqui. Mas a cena que eu vi era melhor do que essa aí. Era um sujeito franzino, acuado por inimigos, adversários muito fortes e maus. E ele estava amedrontado diante da ameaça desses inimigos. Ele estava cercado por eles e, de repente, algo surpreendente aconteceu. Os inimigos é que começaram a ficar amedrontados e começaram a bater em retirada. E ele não tinha a menor noção do porquê. E a gente é que sabia, porque por detrás dele, do sujeito que estava acuado, apresentou-se um grande amigo dele, um gigante, forte e amigo. E o sujeito até pensou que os adversários fugiram porque estavam com medo dele. E ele não tinha a noção ainda de que era por causa da presença desse grande amigo. Isso me marcou, essa cena realmente ficou comigo e está comigo até hoje. Eu já começo esse sermão trazendo essa imagem para vocês. Essa imagem. Quantas vezes a gente está na oração ou na vida, no nosso cotidiano, com os nossos olhos fixos no adversário, no inimigo, e nos sentimos apequenados, amedrontados e aflitos, entramos em pânico, porque os nossos olhos estão nos nossos adversários, que muitas vezes são o quê? Maiores do que nós, ameaçadores, tremendos, ameaçam a nossa saúde, ameaçam os nossos relacionamentos, ameaçam a nossa família, ameaçam o nosso trabalho, ameaçam o nosso sustento, ameaça a nossa paz, ameaça a nossa vida. Quantas coisas perigosas, quantos adversários. Agora, meus irmãos, o segredo desse camarada aí tá andando comendo sanduíche numa paz dessa é porque ele sabe quem é que está do lado dele. Ele não está ignorando os adversários. Não é para a gente diminuir os adversários. Eles podem continuar do mesmo tamanho, grandes, maiores do que nós, mas o nosso amigão, esse leão da tribo de Judá, é maior do que tudo e todos. Quando você ora, e às vezes a gente ora muito mal. Eu estou lembrando de Geazi. Alguém já ouviu falar do Geazi? Ele está na Bíblia. Ele era um assistente, um servo do profeta Eliseu. Um aprendiz de profeta era o Geazi. E o Eliseu, certa vez, junto com o Geazi, eles estavam acampados em determinado lugar. Aí já pode ver aquele do acampamento lá do Geazi. O Geazi estava acampado com o Eliseu. E tinha os inimigos de Israel, os sírios, naquela época, os assírios, eles queriam pegar o Eliseu de todo jeito. E o rei mandou um exército, uma tropa, atrás do Eliseu. E quando Geazi acordou, ele saiu da cabana, saiu da sua tenda, e ele contemplou todo o acampamento cercado por inimigos, fortemente armados.
o Geazi disse assim, ele chamou Eliseu, Eliseu, profeta de Deus. O que faremos? Estamos perdidos. E agora? Você já esteve numa situação semelhante? E agora? O que será de nós? O que faremos nós? O Eliseu calmamente respondeu ao Geazi: preciso orar por você, para que os seus olhos sejam abertos. Porque eu também estou enxergando esse exército inimigo, mas eu consigo enxergar uma outra realidade, que parece que está oculta aos teus olhos. Ele orou pelo Geazi, os olhos do Geazi foram abertos, e ele pôde enxergar um outro exército que cercava todo o acampamento, e era um exército de carruagens de fogo, um exército celestial, muito mais poderoso, muito maior. Quando você está orando, você está que nem o Geazi diante do inimigo. Ai, meu Deus! Para pensar nessa cena. Você apavorado, tremendo, e falando com Deus. O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? O que faremos nós? Às vezes a gente precisa da oração do Eliseu para abrir os nossos olhos e a gente poder contemplar a grandeza de Deus. E eu vou falar de duas orações agora. Duas orações. Uma de Davi. Essa oração de Davi você vai encontrar, pode abrir a Bíblia. A gente vai até se colocar em pé agora. Reverência à palavra de Deus que será lida. Em 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos ler do versículo 10 ao 14. 1 Crônicas 29, de 10 a 14. Essa oração Davi fez num momento muito especial. Ele estava no final da vida dele, no final da sua carreira como rei, da sua existência. E ele não pôde construir um templo, o templo de Deus. Mas ele pôde preparar tudo para a construção. E ele conclamou o povo para que dessem ofertas generosas para que o templo pudesse ser reconstruído, pudesse ser construído. E ele também foi muito generoso, doou e fez o que ele pôde para chegar naquele momento, que é o momento da consagração das ofertas para a construção do templo. E, então foi um momento muito especial na vida de Davi e na história de Israel. E Israel orou assim. E essa oração tem muito a nos ensinar. Todo mundo abriu aí? 1 Crônicas 29, do 10 ao 14. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Que oração foi esta? Que oração é esta, meus irmãos? Sentemos para ouvir, para a gente poder degustar essa oração. A primeira coisa que a gente aprende aqui que orar é contemplar a Deus.
Orar é falar com Deus. E quando você fala com Deus, a primeira coisa que você precisa é contemplar a grandeza do Senhor. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? O que ele disse? Começa pedindo. Começa chorando as suas mazelas. Não, ele não falou isso. Ele disse, começa assim. Pai nosso que estás nos céus. Olha para onde, com quem, atenta para quem você fala. Olha onde ele está. Sobre tudo e todos. Sobre você e seus problemas. Sobre você e seus adversários, seus inimigos. Sobre o seu futuro. Olha para ele. E olha para ele como rei, olha para ele como pai, olha para ele como soberano, olha para ele como amigo. Alguém com quem você pode agora abrir o coração. Mas a primeira coisa é a contemplação, meus irmãos, da grandeza de Deus. O que fez Davi aqui? Louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Ele vai para quem Deus é, tudo que Deus é para ele. E o Senhor é Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus do seu povo, desde a eternidade a eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder. Ele é rei, Davi é rei, Davi tem grandeza, Davi tem poder, Davi está doando muito dinheiro, muita coisa para aquela causa. O povo está trazendo muita riqueza, muita grandeza, digamos assim, unida, reunida para aquela causa. Mas ele declara, tua, Senhor, é a grandeza, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Nós não estamos dando algo que é nosso, nós estamos dando algo que te pertence. É das tuas mãos que recebemos tudo. Quando você ora, você tem consciência disso, que a tua vida é de Deus, que os teus bens pertencem ao Senhor, que tudo que você é e existe, tudo que você amealhou e conquistou, foi uma dádiva de Deus na sua vida. Tu, Senhor, teu, Senhor, tua é a grandeza, teu é o poder, a vitória, todas as minhas vitórias, Senhor, foram tuas vitórias na minha vida. Isso precisa ficar muito claro. E ele tem essa consciência, ele é rei, ele é poderoso, mas ele sabe que o poder vem de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. A majestade não pertence a mim, que sou rei de Israel, pertence ao Senhor, que é de fato o verdadeiro rei e soberano sobre os reis da terra. Porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Jesus orou, venha a nós o teu reino, santificado seja o teu nome. Davi está santificando o nome de Deus. E está declarando que o reino pertence a Deus e não a ele. E tu te exaltasses como chefe sobre todos. Venha a nós o teu reino. O reino é teu, Senhor. Ele já é teu. O Senhor é soberano. Reina o Senhor na minha vida, reina na nossa igreja, reina na nossa família. Seja o número 1 aqui na nossa existência, Senhor. Que o teu reino se materialize, se concretize em nós. Eu quero, eu clamo, eu aspiro por isso. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Você precisa de força, você está precisando de força física, você está precisando de força moral, você está precisando de força espiritual. Você está precisando de poder. Na tua mão há força e poder. Quando você se dobra, se curva diante de Deus, do Todo-Poderoso, você tem essa consciência. Tenha sempre essa consciência diante de si. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Ah, Senhor, maravilhoso. Agora, ó nosso Deus, graças te damos, meus irmãos. Oração, a gente começa adorando a Deus, contemplando e dando graças.
graças. Nós damos graças a Deus por todas as coisas. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E é a consciência da nossa pequenez, da nossa insignificância diante da grandeza de Deus. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Ele não está lá se gabando das coisas que eles estão dando e fazendo. Ele está tendo consciência da dimensão concreta, real. Quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos voluntariamente dar essas coisas. Porque tudo vem de ti. E nós te damos o que vem das tuas mãos. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, que oração maravilhosa, que consciência é essa? E aí a gente vai aprendendo coisas com a oração do Pai Nosso, com a oração de Davi. Então são duas orações que têm muito realmente a nos ensinar. E quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 30, versículo 15. É um momento muito difícil na vida de Israel, do povo. Eles estão sendo ameaçados pela maior potência da época, a Assíria. Eles eram brutais, guerreiros vorazes, destruidores de povos, conquistadores, e agora ameaçavam invadir Jerusalém, destruir o povo. E Deus está muito invocado com o povo, porque o povo dele, diante da ameaça da Síria, não se voltou para buscar o Senhor. Foi procurar aliança com o Egito. Aliança política. Antes de mais nada, eles procuraram uma solução humana e não confiaram no Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aí? Era no sossego, era em sossegados, era na tranquilidade. Era no sossego e na confiança que estava a salvação e a força de vocês. Não é isso que está dizendo aí? Vocês deviam estar tranquilos agora. Vocês não deviam estar agitados, em pânico, apavorados, olhando fixamente para o poder do inimigo e tirando os olhos de mim. Vocês deveriam ter voltado os olhos para mim. E se vocês tivessem voltado os olhos para mim, vocês estariam tranquilos, vocês estariam sossegados. O problema de vocês é que vocês enxergam o mal, mas não enxergam o bem. Enxergam o diabo, enxergam os demônios, enxergam o inimigo terrível, ameaçador, e não conseguem enxergar o Deus de vocês. Era no sossego, era na confiança que estaria a salvação e a força de vocês. Mas o triste, o lamentável é que vocês não quiseram. Não é isso que diz aí? Mas vocês não quiseram. Vocês se recusaram. Preferiram fazer o quê? Confiar nos cavalos, nos exércitos do Egito, na aliança com o Egito, porque o Egito também era forte, e aí eles poderiam, com uma aliança com o Egito, combater essa ameaça. E Deus está por conta. Leia o capítulo 31 depois para você ver como é que essas coisas vão se desenvolvendo. Deus fala assim: o leão e os seus leõezinhos, quando eles estão sobre uma presa que eles capturaram, eles não se sentem amedrontados, nem, isso está no capítulo 31, nem quando as pessoas se aproximam tentando espantá-los. Sabe por quê? Porque ele é leão. Meus irmãos, Deus está querendo dizer para eles: vocês tinham a mim como um leão, e vocês os meus leõezinhos, os meus filhotes, preciosos para mim. Por que vocês não confiaram no meu poder e foram procurar socorro no que é humano? Meus irmãos, ser humano tende sempre a querer ter o controle da situação.
manejando tudo, arquitetando tudo, fazendo tudo. É no sossego e na confiança em Deus que está a nossa força. Deus muitas vezes tem que voltar-se para o seu povo e dizer para eles, como ele disse no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Aquietem-se, sosseguem, calma lá. Eu sou ou não sou o Senhor? Pelo que não temeremos, diz o salmista, ainda que inimigos, os montes se transportem para o meio dos mares, estejamos cercados de todos os lados, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, maior quantidade são os anjos angelicais do que os inimigos demoníacos e tudo mais. Tenha paz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem várias passagens da Bíblia onde Deus diz assim, basicamente a mesma coisa. Olha, nessa peleja vocês não vão ter nem que pelejar. Fiquem calmos e vejam o que é que eu vou fazer em favor de vocês. É claro que isso não significa que nós tenhamos que viver a vida inteira passivos, simplesmente deixa Deus me levar, Deus leva eu, ou seja, eu não faço nada. Tem vezes que Deus nos coloca no campo de batalha, né? E temos lá Josué e o exército pelejando, as mãos de Moisés erguidas para que Josué tenha vitória na batalha. Mas hoje, parece que foi lido um texto bíblico aqui hoje, não foi? Ou foi na escola dominical? Calma lá, eu vou falar, mas eu acho que foi aqui no culto. É que a idade vai chegando, eu fico um pouquinho atrapalhado às vezes. Se o Senhor não edificar, em vão. Foi aqui no culto, não foi? Não foi? Foi aonde? Foi na reunião de oração? Foi na reunião de oração, é verdade, foi na reunião de oração. É que eu fico ouvindo coisas, sabe? Às vezes eu estou ali, o pessoal está orando lá. Eu estava aqui nesse ambiente, mas foi uma parte da reunião de oração, então foi lido esse texto, realmente foi lá. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. O que é que isso dá para nós uma consciência mais clara da realidade? Existem circunstâncias da vida em que você realmente tem que parar e falar assim, Deus, eu não sei realmente o que fazer. Essa situação está nas tuas mãos e eu descanso meu coração. Eu vou aquietar. E contemplo a tua grandeza e experimento paz em meu coração. Agora, existem outros momentos que é o mais comum, em que a nossa ação também se faz necessária, mas não é uma ação autossuficiente. É uma ação sempre dependente da bênção divina. Então, eu vou trabalhar, sim, eu vou estudar também, eu vou me preparar adequadamente, eu vou pôr a mão na massa, né? Quem tem posto a mão no arado não deve olhar para trás. Então, eu vou pôr a mão no arado. Deus quer que a gente trabalhe, que a gente haja, que a gente faça. Mas sempre naquela consciência que Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. É sempre na dependência daquele que é a nossa força, daquele que é grande, daquele que dá graça, força, poder, sabedoria. É sempre nessa consciência. Então, se o Senhor não edificar, esse meu esforço para a edificação não vai dar em nada, mas com a bênção dele vai dar certo. Então, tudo isso equilibrado, dá para a gente uma consciência de que devemos ter paz na nossa vida, mesmo diante das ameaças. Devemos ter confiança e
e descansar no Senhor, saber descansar no Senhor, como a gente tem falado nas reuniões de quarta-feira, ter essa leveza na alma. Se você não participa dos cultos de quarta-feira, vem, é uma bênção. Leveza para a alma. Mas não é uma alma que está leve e que está descomprometida e que não tem o que fazer. Ela tem o que fazer. Mas tudo, como disse Jesus, o meu fardo é leve e suave. A paz de Deus que excede a todo entendimento humano, guarde a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Não permita jamais, afaste de você, né, para que não se repita essa tragédia de Isaías 30:15. De Deus está te oferecendo isso. É no sossego, é na confiança. Confia em mim, sossega, acalma teu coração, tenha paz em mim. É aí que está a vitória. Mas que não aconteça dessa tragédia. Mas vocês não quiseram, mas vocês rejeitaram. E que a gente possa abrir sempre os olhos e que a gente comece a oração sempre olhando para Deus, tá bom? A sua grandeza. A primeira coisa que a gente deve fazer é saber, ter a consciência, eu estou diante de quem? Eu invoco o nome de quem? Quem Ele é? Quem Ele é? E isso por si só é apaziguador. Isso por si só cura. Isso por si só já faz com que a gente possa alinhar todo aquele nosso momento, muitas vezes tenebroso, tumultuado. A gente pode apaziguar o coração, a gente pode se alinhar com Deus e tudo começa a ficar no devido lugar. Tudo começa a ficar no devido lugar quando os inimigos, que são fortes e maiores do que nós, ficam no devido lugar deles, sempre infinitamente abaixo do poder de Deus. Não é? Aí fica tudo no lugar. A gente fica no nosso lugar porque a gente não fica também com mania de grandeza. A gente é pequeno. Quem somos nós? Quem somos nós? Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está entendendo? Essa é a dimensão correta. Esses meus inimigos vão bater em retirada, não é porque eles estão olhando para nós, é porque eles contemplam quem é que está ao nosso lado. Quem é que está sendo o nosso guarda-costas, né? Digamos assim. Aquele que é o nosso grande amigo, o leão da tribo de Judá. Então, quando você orar, lembre-se de, em primeiro lugar, adorar a Deus. Reconhecer a majestade do Senhor, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Reconhecer quem você é diante de Deus, quem Deus é diante de você. E aí você vai começar a perceber quem Ele é diante de toda a situação. E as coisas vão ficar entrando, tudo no devido lugar. E você vai ter paz no seu coração. E você vai ter conforto, segurança. Que segurança, diz o hino. Jesus é meu. Que segurança eu tenho em Jesus. Pai nosso, do Senhor e a grandeza, o poder, a majestade, Senhor, tudo que é nos céus e na terra. Sim, nós te adoramos a beleza da tua santidade, da nossa pequenez, da nossa insignificância. Quem sou eu e quem é esse povo para te oferecer qualquer coisa que não tenha vindo das tuas próprias mãos, Senhor. Teu é o poder e a glória hoje para todos sempre. O Senhor que nos dá o pão de cada dia. O Senhor é que enche a nossa boca de sorriso. O Senhor é que nos dá vida. Se respiramos, é porque o Senhor nos deu o pulmão.
nos deu o ar, nos deu tudo o que necessitamos para a vida, e nos deu o perdão em Jesus Cristo, e nos deu a vida eterna, e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber os que creem no teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, e sermos parte desta família, e estarmos agora sob os seus cuidados, de termos o Senhor como aquele que vigia, que vela por nós, como nosso bom pastor que dá vida pelas ovelhas. É a tua grandeza, Senhor, que contemplamos nesta hora, é a tua majestade, é a tua glória, ao Senhor a glória, a honra, e assim lançamos aos teus pés os nossos cuidados, as nossas preocupações, os nossos pedidos, que bem o Senhor sabe quais são. Antes de virem à boca, o Senhor já sabe o que é que nós necessitamos, e o Senhor zela por nós, cuida de nós. O Senhor tem um caminho no meio do temporal, o Senhor é a nossa força na batalha, o Senhor batalha por nós, e o Senhor nos dá força para batalhar. O Senhor nos dá descanso, paz e a certeza. Em todas estas coisas que nos afligem, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a ti a honra, a glória, hoje para todos sempre. E a paz seja com teu povo, a paz de Deus que excede a todo entendimento, para que eles possam estar fortes, firmes, vigorosos na fé, na esperança, na caridade, nas boas obras, em tudo mais, na evangelização, em Jesus Cristo, Senhor, para a glória do teu nome.